Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vocês querem fazer alguma pergunta a partir do finalzinho da aula que nós tivemos na semana passada? Alguma dúvida, alguma questão? Quer? Não? Acho que você fez a pergunta aí. Eu que fiz uma pergunta? E qual foi a pergunta que eu fiz, que eu não lembro? Se os nossos tempos deixassem de existir, a comunidade sentiria falta? Se a igreja. Igreja local, né? Tá, era mais para vocês pensarem do que para responder propriamente. Nós vamos abordar isso, tá? E aí sim. Porque assim, que diferença eu faço na minha comunidade? Sim, exato. Mas aí eu quero pensar com vocês, discutir com vocês essa realidade, né, das nossas igrejas locais, ou seja, esses espaços, que utilidade isso deve ter, o que a Bíblia ensina, o que o Evangelho ensina, o que a história vem mostrando para nós, como deve ser essa atuação, essa influência de uma igreja local no entorno dela. Então é mais para vocês refletirem, mais lógico, a gente vai, aí sim vocês vão dar respostas, sugestões, a gente vai pensar junto, né, quando a gente falar mais propriamente da igreja e sociedade. Eu ainda estou, construindo aqui, iniciando a questão da igreja. Hoje eu vou falar sobre a natureza da igreja, aquela aula panorâmica, aquela saladinha que eu fiz na aula passada, é mais mesmo para a gente introduzir alguns pontos e agora sim a gente vai trabalhando mais especificamente, tá? Sobre cada ponto que a gente falou, né? Então eu falei que a gente ia falar sobre a natureza da igreja, a identidade da igreja e a missão da igreja, né? Na natureza a gente ia falar da origem e a constituição dela, na identidade a gente ia falar sobre a característica e a disposição, e na missão a sua tarefa e a influência. E aí a gente já vai, missão, influência, já entra na questão mesmo da sociedade, né? Esse ponto aí. Só recapitulando um pouco, a gente falou sobre as características de uma igreja bíblica, né? Ela precisa ser uma agência de instrução, ou seja, de ensino, precisa de fato estar ensinando o que é o Evangelho, porque o que é o Evangelho, senão é ensinar tudo de novo. Essa é a verdade, né? Tudo de novo. Tudo de novo o quê? Eu estou falando sobre as coisas da vida. Porque a gente tem pela religião, a gente tem pela criação dos pais, a gente tem pela cultura, ensinos sobre a vida, valores e tudo mais. Mas quando a gente aceita a Cristo, quando o Evangelho entra na nossa vida, a gente tem uma visão ampliada, a gente tem uma mente expandida, a gente tem uma verdade que nos é revelada que estava obscura, né? Então a religião imprimiu muita coisa que a gente percebe e infelizmente muitas igrejas evangélicas ainda continuam numa ignorância de fato bíblica. Então é possível a gente ter uma igreja chamada dita evangélica, mas não ensina o evangelho. É uma contradição, né? Então se a igreja é evangélica, ela precisa pregar o evangelho, mas nem sempre isso acontece. Às vezes fala-se um bocado de coisa, usa-se texto bíblico, né? A gente vai perceber que não é porque citam textos bíblicos que está pregando a Bíblia. Então eu posso pegar o texto fora do seu contexto e gerar um pretexto. É o jargão que a gente tem na teologia. Então pego um texto, pinço ele, tiro do contexto e gero um pretexto que não tem nada a ver com o que o autor intencionou. Então a gente percebe que a gente precisa sim de uma reeducação, né? Além dessa questão, a gente precisa ser também uma igreja que profetiza. Eu não estou falando de assim diz o Senhor, eis que te digo, não são essas coisas. De fato, uma família da fé que denuncie, né, para onde esse mundo está indo. Essa comunidade, o que é a igreja senão uma maquete do reino de Deus, né? Do que eu postei lá, inclusive no grupo, não sei quantos leram, né?
mas lá o textozinho está falando assim, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é uma só, não existe duas igrejas, não existe dois rebanhos, né, do bom pastor. Existe uma igreja só, em todos os tempos. Não tem igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Existe uma igreja que é constituída de salvos em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as culturas. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja. Então ela é una, ela é santa, ela é separada de tudo aquilo, tá certo? Que é deste mundo. Então a igreja, ela é de fato separada, consagrada, e a ideia de consagração, Antigo e Novo Testamento, é a mesma. Qual é? É aquilo que foi separado para dedicação e para adoração a Deus, serviço e adoração a Deus. O Antigo Testamento tinha a questão assim, por exemplo, isso aqui vai ser consagrado a Deus. O que fazia? Ungia, separava somente para uso no templo em relação a Deus. Eu não podia usar isso aqui para benefício próprio, para eu tomar minha aguinha, né? Não tinha como, se eu separasse uma roupa, uma vestimenta do sumo sacerdote, era só para ele. Esse móvel aqui, se fosse dedicado a Deus no templo, então ele só era no templo usado, não tinha outra finalidade. Hoje já não é mais assim. Nós não ungimos objetos, por exemplo, hoje. Não é que nós não ungimos, muitas igrejas ungem. Eu estou dizendo assim, né, na visão bíblica. Não existe mais coisas consagradas. Tudo é consagrado para aquele que foi consagrado a Deus. Tudo. Não tem agora essa questão disso aqui é de Deus, isso não é de Deus. Tudo é de Deus para quem é de Deus. E nada é de Deus para aquele que não é de Deus, né? Então, a teologia, ela é diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento a gente precisa entender isso, tá? Então a gente deve ser consagrado a Deus e a nossa vida como comunidade de fé. A igreja deve anunciar isso. Quando eu disse, se eu não disse, vocês porque tem duas turmas, né? E uma à distância, e às vezes eu penso que eu falei em uma e falei em outra, e falei em outra e falei em uma. Ou não falei nenhuma nem outra, falei em outra turma. Então tem hora que dá essa bugada na minha cabeça aí. Mas eu acho que eu falei para vocês, ou falei para alguém, que a gente como igreja, a gente deve pregar o evangelho em todo o tempo. Se necessário for, a gente usa as palavras. Falei isso para vocês, essa frase? Sim. Né? Então, é um pensamento. Não, na verdade não é bíblico, né? Não é bíblico. Tem, absoluto. Mas parece. Mas deveria estar, né? Não, mas deveria estar na Bíblia, né? É tão bonito, né? É igual a irmã disse assim um dia para mim: professor, como diz a Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei: não, irmão, não está escrito. Mas podia estar. Eu falei: tá bom, mas não está. A Bíblia ensina isso. Ela ensina, não tem essa frase, não tem esse texto, mas ensina isso, que a gente deve, com um testemunho, com um exemplo, né, ser de fato essa pregação. Mas a questão é claro que a pregação, ela é necessária, ou seja, o anúncio, a fala, ratificado com o testemunho, com a vida, porque a vida da pessoa, ela confirma, ela dá crédito à pregação, né? Então a gente precisa entender isso. A igreja precisa ser koinônica também. A gente precisa viver nessa família onde haja a comunhão. Tem locais de convivência da fé que, assim, irmãos, é muito mais um local de brigas, de desavenças e de desentendimento do que a própria comunhão. Então, infelizmente, eu já participei de algumas realidades dessa, né? A gente fala que tem uns que vivem em comunhão e outros vivem em união, se arranhando. Então a gente precisa entender que a comunhão, ela é necessária, né? Esse senso de que nós somos uma família, de que eu quero o bem-estar do outro irmão, que eu me alegro quando ele se alegra e me entristeço quando ele também se entristece. Então a igreja deve ser esse ambiente aí, tá? Tem que ser diacônica, melhor dizendo, né? Coinônica e diacônica, ou seja, tem que servir. Aí que a gente vai entrar na questão mesmo da igreja sendo serva do mundo e tendo algum braço de Deus na localidade para alcançar pessoas, não só no âmbito da salvação eterna. A gente diz assim, a alma salva, né? O problema é que o ser humano não é só alma, né, irmãos? Então, o ser humano, ele é integral, né? É a alma e é o corpo. Existe a realidade da eternidade, mas existe ainda aqui uma realidade material, biológica, física, enfim. Então, é nisso aí mais ou menos que eu queria passar para vocês na aula passada.
A gente vai falar sobre a natureza da igreja. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. 5 e 17 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. 5 e 17? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de número 17. Falando sobre a igreja e a natureza da igreja, né? A sua natureza. Sim, Nathalie. Uma dúvida antes de começar, dos exemplos, eu disse sobre a católica. Eu não completei, né, Nathalie? Então, obrigado, viu? Tá, obrigado. Então, olha só, ela é una, ela é santa, né? Ela é católica. A palavra católica quer dizer universal, né? Então, a palavra católica quer dizer universal. Então, a igreja, ela é uma só, ela é uma, ela é santa, é separada, ela é católica, é universal. Tá? Em todos os lugares só existe uma igreja, em todas as culturas só existe uma igreja. A igreja é universal, tá? Una, santa, católica e apostólica também. Isso quer dizer que uma igreja bíblica, ela deve ser fundamentada na doutrina dos apóstolos, tá certo? É o que diz Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 20, se não me falha a memória, se vocês quiserem conferir aí, tá? Paulo vai dizer que é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas que a igreja ela é fundamentada. Então, no ensino, nós como igreja de Cristo, não temos outra fonte de ensino que não seja a Bíblia, que não seja os escritos dos apóstolos, tá certo? Novo Testamento, para nós, é parâmetro. O que a gente pensa como igreja de tal assunto? Vamos procurar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, então aquilo não faz nem parte da pauta da igreja, né? A gente vai introduzindo naquilo, como eu disse, a gente está de repente criando ou edificando ou dirigindo a igreja nossa, não de Cristo. A de Cristo precisa, se foi Cristo que morreu pela igreja, se a igreja é de Cristo, é Ele que decide o que é e o que não é, o que deve ser e o que não deve ser, o que é verdade e o que não é verdade, né? A Bíblia, ela é a única fonte, a única que nós temos. É por isso que quando a gente tem algumas religiões que elas têm outros escritos, ali com certeza há uma heresia. E quando a gente também vai buscar, né, doutrinariamente em outras fontes que não seja a Bíblia, a gente também está correndo um grande risco de não estar edificando a igreja de Cristo, e sim as nossas propostas de igrejas, que são coisas distintas. Então, como eu disse na aula passada, a pessoa pode até falar, não, isso aqui é minha igreja, aqui é isso aqui, tá? Não tem problema. Jesus está edificando a dele e cada um pode edificar a sua. Não é? Mas se a igreja de Cristo não é o pastor que decide qual é a identidade dela, não é o carisma, a preferência, né, da liderança que vai falar, não, a nossa igreja vai ser tal e tal. Não, Cristo disse que tem que ser assim. Essas características veio dos ensinos dos apóstolos, da boca de Cristo. Essa é a pergunta que a gente deve fazer, né? Que a gente tem aí cada coisa, e o brasileiro é criativo, né? Então a gente cria tanta coisa, né? É criativo demais, é um negócio impressionante. Eu não estou falando, irmãos, de formas, tá? Eu estou falando de conteúdo. Formas, há multiformas. Estou falando que a igreja não pode ter parede escura, fumaça, luz. Isso é problema nosso, isso aí é coisa que Deus nem... Qual é a música que Deus gosta? Será que Deus gosta de um órgão? Né? Será que Deus gosta de um coral? Será que Deus gosta de um pagodão? Um reggae? Um rock? Isso é coisa nossa. Deus não tem preferências, né? Então são mais questões de gostos pessoais, e aí não tem problema. A questão é o conteúdo, não é a forma, não é a maneira que a gente apresenta aquilo, e sim o conteúdo daquilo. É a mensagem, não é o rótulo, tá certo? Não é a embalagem, né? Então vamos lá. 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: os que estão em Cristo é nova criação, né? Tá criatura? Tem alguns pessoa, é nova pessoa, tá? Ou criatura ou criação. Eu vou ficar com criação, tá? Falo para vocês daqui a pouco por quê. Então, os que estão em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram e agora tudo vai se fazendo novo, né? Então, o que é a igreja? A natureza da igreja é uma nova criação de Deus, é uma nova humanidade. Essa é a ideia, é uma nova humanidade.
tiveram duas humanidades na história, uma em Adão e outra em Cristo. Dois seres humanos que foram aqui os moldes, né, que foram feitos para a humanidade. O primeiro falhou, o Adão, porque lá não deu conta do recado, pecou, se distanciou de Deus. Agora há outro ser humano, que é Jesus, que é enviado para que a partir dele, nele, Deus recriasse tudo isso. Então é por isso que nós somos recriados em Cristo, regenerados em Cristo, nascidos de novo em Cristo, né? Então Cristo foi o primeiro ser humano perfeito, que atendeu à justiça de Deus. Esse ser humano que a partir dele, Deus gostou tanto desse seu filho, que quer fazer todos os outros igual a ele. Porque na verdade Deus só tem um filho, né? Que é Jesus. Eu digo, aquele filho que o agradou. Então essa ideia de que fulano, ciclano, beltrano agrada a Deus, não se sustenta biblicamente. Ninguém agradou a Deus. Ninguém atendeu à exigência santa de Deus. Todos, a Bíblia vai dizer em Romanos, que pecaram, todos. O Adão, o Noé, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, o Moisés, o Elias, o Josué, o Eliseu, o Paulo, o Pedro, todos pecadores, todos fazem parte de uma mesma ordem, todos são ordinários, pecadores ordinários, né? Eu falei isso para vocês semana passada, não? Não? Então assim, todos os seres humanos são da mesma ordem, são ordinários, todos nós somos ordinários. É uma palavra meio estranha, né, de falar, né? Meu irmão, você está me ofendendo? Não. Estou falando nesse sentido pejorativo que é usado. Estou falando que todos pertencem a uma mesma ordem. No Nordeste, o pessoal da cultura do meu país, são um xingamento bem assim, É um tratamento meio estranho, né? A gente acha que é... Mas no sentido aqui mais existencial, então pertencemos à mesma ordem de seres humanos perdidos e pecadores. Todos, sem exceção. É que a gente que às vezes coloca esses homens aqui como sendo extraordinários. Não são. Extraordinário é Deus que usa essas pessoas ordinárias para realizar coisas extraordinárias. Então o mérito está em Deus. O Espírito Santo pega esses homens ordinários para realizar coisas assim sobrenaturais, absurdas, né? Coisas de fato extraordinárias. Mas é Deus, de fato, que é o extraordinário na conversa. Então todos nós somos recriados em Cristo. Só Jesus que teve uma voz dirigida a ele, né, que disse: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo. Todos os outros homens da Bíblia e fora dela nunca tiveram nenhuma palavra dessa de Deus ao seu respeito, porque diante de Deus todos nós somos pecadores. Agora Cristo não. Cristo, ele é a primícia, a Bíblia vai usar esse termo, né? A primícia, ele é o primeiro, tá certo? E em Cristo então nós somos recriados. Isso vai dizer Efésios capítulo 4, vamos ler o texto? Efésios capítulo 4, finalidade inclusive dos obreiros na igreja, né, local, é fazer com que isso seja uma realidade, ou seja, que todos nós possamos ser transformados à imagem e semelhança desse Cristo, tá? Não à imagem e semelhança deles mesmos. O que eu quero dizer é que o professor de teologia não deve jamais querer que os alunos sejam e pensem parecido com ele. Que um pastor não pode fazer com que as pessoas sejam seus discípulos. Que alguém em destaque possa jamais estimular que alguém o imite, a não ser que ele, como Paulo, imita Cristo. Paulo diz: me imite, porque eu sou imitador de Cristo, né? Mas só pelo fato dele ser imitador de Cristo, porque Paulo não era digno de ser imitado o Paulo, e sim naquilo que ele imitava Cristo, aí sim ele era referência. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 13 em diante, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, aliás, desde o 12 acho que fica mais completo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no caso, né? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento no corpo para a sua edificação em amor.
Então esse corpo de Cristo, que é chamado de igreja, ele vai crescendo, ele vai sendo transformado à imagem e à semelhança da cabeça, ou do próprio Cristo, do Salvador. Então todos nós que pertencemos à igreja de Cristo, e à igreja católica, que é constituída de todo salvo em todos os tempos, em todos os lugares, né? Essa igreja una, essa igreja santa e essa igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos, e a gente vai crescendo à medida que a gente vai sendo ministrado pelos obreiros, né? Ou pelos ministérios que tem na igreja. Então a igreja é uma nova criação em Cristo, tá? Tem a mesma natureza do que Cristo. Nós precisamos refletir, expressar. No textozinho lá do WhatsApp também está escrito lá que a igreja não é o reino de Deus. Lembra que eu enfatizei isso na aula passada? A igreja não é reino de Deus, mas é a expressão, vanguarda. Vocês lembram que está escrito mais lá no texto? Não? Guardaram na memória? Ela é a expressão, vanguarda, sinal, né? Do reino de Deus. Ela sinaliza, ela é expressão, ela é vanguarda desse reino. Então nós, como igreja de Cristo, né, e a natureza da igreja é a recriação em Cristo Jesus, nós devemos expressar de fato essa natureza de Cristo, ser como Cristo. Atos capítulo de número 11, versículo de número 26, Atos dos Apóstolos 11, 26, pela primeira vez, vai dizer o texto lá, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de discípulos, não é isso? Ou melhor, os discípulos foram chamados de cristãos. E quem eram aqueles discípulos? Eram pessoas que viviam de tal maneira que quando as pessoas viram a maneira que eles viviam, a forma dessas pessoas viverem, elas não tinham como identificar com outra pessoa a não ser como Cristo. E chamaram então de cristãos. O que são cristãos? Pequenos cristos. Reprodução do Cristo. Olha que coisa interessante. Então quem via um discípulo naquele tempo era como se estivesse visto ou vendo o próprio Cristo. Como andava, como falava, como se relacionava, como tratava as pessoas. Com misericórdia, empatia, compaixão, generosidade, amor sacrificial. Tá difícil esse negócio, né? Tá ficando difícil pra gente, né? Vocês sabiam, irmãos, que um dia um rapaz perguntou, né? Falou, o evangelho exige muita coisa da gente, né? Não, lógico que não, você está enganado. O evangelho não é exigente desse jeito. Muita coisa, exige tudo, é diferente. O evangelho exige tudo, ou é nada. É radical, é outra natureza. Nós estamos falando de outra coisa. Não é de um projeto humano. Não tem direção humana nesse sentido de colocar as estacas, os parâmetros. Não é a nossa intelectualidade, não foi a nossa criação, né, que trouxe a igreja. A igreja é essa recriação de Deus, é uma maquete do reino de Deus, é o que o profeta dizia, né? É a sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa, lembra do profeta? Não? Deixa pra lá, não é profeta não. Viva essa sociedade alternativa. O profeta não tem barbichinha, né? Ou é barbona, né? Não pode ter aquele cavanhaque, né? Então vamos lá, irmãos. Ela é santa, a igreja, a natureza dela. Então é a nova criação em Cristo. Ela é santa, como eu disse. Efésios, a gente está em Efésios, vamos para o capítulo 5, está no capítulo 4, capítulo 5, verso 26 e 27. A igreja, ela é santa. Características da natureza, né? É uma nova criação, ela é santa. Diz assim Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Paulo está dizendo a respeito da igreja. A igreja, ela é santa, ela não tem pecado. A igreja não tem pecado, né? Alguns perguntam assim, André, mas na sua opinião, a igreja, qual a situação da igreja no Brasil? Bom, no Brasil e no mundo, ela vai muito bem, obrigado. Ela é santa, perfeita, triunfante, tudo mais. Agora, se você me perguntar da instituição religiosa, eu falo, vai mal das pernas, né? Descredibilidade, escândalo. Então a gente, tá vendo como a gente muitas vezes confunde? Igreja é uma coisa. Igreja é uma coisa. A gente está falando de igreja bíblica. A igreja como vai? Muito bem, obrigado. A igreja, ela é resgatada, salva por Cristo,
purificada, é santa pelo sangue de Cristo, ela é vitalizada pelo Espírito Santo, ela é guiada e guardada pela sua palavra e ela vai caminhando até a eternidade. Ninguém para a igreja, nem cultura, nem política, nem poder bélico, né? Nem filosofia nenhuma, nem demônios, nem inferno. Ninguém consegue nada para a igreja de Cristo, que ela é conduzida pelo próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo que vai levando essa igreja até a eternidade. Então a igreja está muito bem, obrigada, né? São constituídas de pessoas salvas, inclusive, né? Pessoas salvas que pertencem à igreja. É que na igreja local ou na instituição religiosa, que teimosamente a gente chama de igreja, aí tem uma mistura doida, joio e trigo, e aí ninguém sabe quem é quem muitas vezes, porque são muito parecidos. A gente é mestre em disfarçar as coisas, né? A gente consegue muito, pela religião, adestrar pessoas assim que sejam bem parecidas com gente boa, gente de Deus, mas na verdade, no fundo, só Deus sabe quem é e quem não é, né? E tanto é que a gente percebe, e muitas vezes a gente estava pensando que estava lidando com um irmão ou uma irmã e não era. É uma pessoa que ela é religiosa e está lá infiltrada. Mas vamos lá, Deus queira que não seja a gente tem que estar muito preocupado que não seja nós, né, irmão? Essa é a minha grande preocupação. Não é ficar como o 007 de Jeová disfarçado para ver quem é e quem não é. Eu não tenho nem capacidade nem condição disso. Agora eu devo pensar nisso para que eu me preocupe se eu de fato sou um dos tais ou não, né? Vamos lá, então Efésios, ela é santa. Mateus 16, capítulo 16, verso 18, ela é triunfante. Eu já até falei isso na aula passada. E 18, né? Capítulo 16, verso 18, até falei na aula passada em outra abordagem. Então ela é triunfante, ela é santa, ela tem a natureza de Cristo, ela é triunfante, né? Mateus 16, 18, Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ou seja, a gente tem que entender, irmãos, porque a gente tem no Brasil uma mentalidade muito mística por conta das religiões. A gente vai tratar isso mais para frente, né? As religiões que a maioria de nós viemos, catolicismo, espiritismo, aquela coisa toda. Então a gente tem uma ideia de que a gente supervaloriza muitas vezes o Satanás, esse ser. A gente pensa que está assim, brigando contra Deus pau a pau. Não teve já nas redes sociais assim uma figura de Jesus e o Satanás assim, no braço de ferro? Já viram essa figura? É impossível isso, teologicamente isso não tem condição, não tem como. Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus, Deus é Criador. Satanás é um ser criado por Deus. Sendo assim, ele é infinitamente inferior a Deus, que é Criador. Então Satanás, ele é servo de Deus, uma criatura que é servo de Deus. Servo no sentido que quando Deus lhe dá uma ordem, ele vai e faz, e não tem condição de não falar, não, aliás, nós temos. Talvez isso seja uma das raivas dele contra nós, né? Então, nós temos a condição de desobedecer a Deus. O diabo não desobedece a Deus, porque quando Deus dá uma ordem direta, ele vai lá e cumpre. Ele é uma criatura, como a natureza, como os animais. Me parece que nesse cenário os desobedientes somos nós. É verdade. Nunca vi um papagaio falando mal do periquito, por exemplo. Desse jeito. A gente fala, né? Nunca vi o vento dizendo, não vou soprar para cá, vou para lá. Tudo na criação, apesar do pecado, ainda tem a sua ordem e Deus, né? Ele dá ordem e tudo acontece. Parece que a gente que tem aí uma certa dificuldade, é por isso que a gente precisa ser salvo. Então ela é triunfante, ela é vencedora. A igreja, ela é militante, a gente fala, né? Ou seja, ela vai de fato onde tem que ir, onde é enviada, e quando ela vai em nome de Cristo, nem demônios, nem obra satânica e nem nada pode parar a igreja, porque ela é triunfante. Em Cristo ela já venceu tudo e todos. Na verdade, essa é a realidade, né? Então muitas vezes a gente fica acuado diante de desafios e certas situações porque a gente não conhece o nosso Cristo e o Senhor da igreja como deveríamos conhecer. E a gente pensa que isso aqui ainda está sendo regido pelas nossas capacidades. Não, é o próprio Espírito Santo, que a gente vai ver aqui mais para frente, né? Que é quem nutre, que é quem capacita, que é quem dá dons à igreja e é aquele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Tá? É Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 11, vai falar isso, ou seja, de que ela é nutrida e capacitada pelo Espírito Santo, tá? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 11, vai falar que essa igreja, ela tem
na verdade, um poder, né? E esse poder é oriundo do Espírito Santo, que é o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, quem nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões apenas? Não, para muitas outras coisas também. Para pregar o Evangelho. Martinho Lutero, vocês devem conhecer, ou devem ter ouvido falar, o grande reformador, né, 1517, todo o Império Romano, imaginem, amados, a gente não está falando de uma cidade, um bairro ou um país, nós estamos falando de um império mundial, que na ocasião ainda, né, era essa igreja católica romana, que tinha o poder político, religioso, né, sobre todas as nações. O Papa, ele era uma espécie de líder mundial, tinha lá os seus países, seus reis e governantes, mas o Papa, ele de fato, ele tinha uma grande influência e ele mandava mesmo, né? A Igreja Católica, a partir de Constantino, 313, até 1517, foi um poder mundial. A Igreja Católica, olha só, um poder mundial, decidia de fato o que era o que não era verdade, quem vivia e quem morria, quem estava certo e quem não estava. A Igreja Católica decidia tudo em todas as áreas da humanidade. Olha que coisa horrível, né? E o mundo se tornou o que se tornou, a chamada Idade das Trevas, né? Ou Idade Média, onde a Igreja mediava. Tá? A Igreja Católica, não a Igreja Católica Romana. Católica Apostólica Romana, né? Essa é a designação, né? Até falei para vocês, eu sou católico apostólico, só não sou romano, sou pernambucano, né? Então... Isso. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de número 1 até o verso de número 11, vai falar aqui sobre o Espírito, né? A partir do verso 4, eu gostaria de ler com vocês. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Filipenses 2:13 vai falar tanto querer quanto efetuar também. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, o único que está no plural, né? E outro a operação de maravilhas, e outro a profecia, e outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a gente percebe aqui que é o Espírito que dá todos os dons que a igreja precisa, todos os dons. Nenhuma igreja local deve ter falta de ministério nenhum, de dom nenhum. Se está tendo, porque tem alguma coisa equivocada lá, com a liderança e com os irmãos. Não estão ou identificando os dons uns dos outros, estão orando pouco, ou estão perdidos, né? Como eu disse, na proposta. Oi? Não lê a Bíblia, não sabe nem o que vai dizer. Não lê adequadamente, que lê até bastante gente lê, né? Só lê equivocadamente, porque não é ler a Bíblia não deve ser lida, não foi criada, escrita para ser lida, né? Não foi. Lida é um jornal qualquer aí, um livro de devocional, isso é para ser lido, né? Qualquer revista é para ser lida, a Bíblia é para ser examinada, estudada. É o que o próprio Jesus disse em João capítulo 5, verso 28 ou 38, me ajudem aí, eu acho que é 38, 5:38. Isso, examinar aí. Examinar é diferente de ler, né? Ler, superficialmente a gente lê. A Bíblia, ela tem que ser estudada, ela tem que ser, de fato, pesquisada, ela tem que ser examinada. Acho que é 5:38, né, de João, Evangelho? Confirme aí. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É o 39, Nathalie? Então, 5:39 do Evangelho de João. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, olha só, examinada, estudada, lida só não é suficiente, tá? E ainda falando que ela é nutrida, a igreja, né? Tem essa natureza. João 5:39 é a referência. Ela é nutrida e capacitada pelo Espírito. Efésios capítulo de número 4, verso 11 e 12. Nós lemos lá, acho que o 12 em diante, né? Vamos voltar agora no texto aí, tá? Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? É bom que vocês anotem aí, depois leiam, releiam, confirmem, façam como os crentes bereanos para ver se o que eu estou falando aqui está escrito mesmo nas Escrituras e tem um contexto, né? Então, Efésios capítulo 4, verso 11
e verso 12 vai estar escrito que ele mesmo, referindo-se a Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né, que nós já lemos. Então, olha só, é o próprio Espírito que dá, então, os dons ministeriais à igreja. Dá os dons que a gente chama de espirituais ou carismáticos, né? Então, profecia, variedade de língua, discernir espíritos, dom da ciência, da palavra de sabedoria, de fé, de curar e tudo mais. E aqui, os dons ministeriais. Apóstolos, nós chamamos de missionários. Profetas, nós chamamos de pregadores itinerantes. Evangelistas, nós chamamos de evangelistas. E pastores e doutores, tá? Então, é aqui a mão de Deus, né? A mão de Deus operando ministerialmente sobre a igreja, tá? Uma igreja local tem esses 5 ministérios aqui. Não é que cada igreja tem um deles. Porque, por exemplo, se uma igreja tem como líder principal um evangelista, essa igreja ela vai ser como uma rodoviária, por exemplo. Entra a gente e sai assim, todo dia. E é superficialidade. É como um brejo, né? Que ele é extenso, mas não tem profundidade. E o cara ganha almas, evangeliza, traz vida para Cristo, mas não faz com que essas pessoas amadureçam, né? Se tem um profeta é o cara que prega de uma maneira um pouco mais exortativa, né? Então é pedaço de gente para todo lado, porque é só exortação. Quem aguenta, né? Pancada na moleira o dia todo dia. Não dá, né, irmão? Então, né? Só cajado, né? Já viram aquele cara que fala assim, eu sou pastor do cajado? Ninguém aguenta, irmão. Nem ele mesmo, às vezes nem a família. Então, a gente percebe que na igreja, né? Biblicamente falando, esses 5 ministérios, tá? Evangelistas, pastores, mestres, né? Ensinadores e tal. Então, vamos lá. 1 Coríntios ainda 12 aqui, só para dar mais um texto para vocês, da natureza da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, só para confirmar que é o Espírito Santo quem nutre e capacita a igreja, tá? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas e tal, e tal, e tal. Então é o Espírito Santo que vitaliza, que nutre, que capacita a igreja. Como eu disse, se a igreja está tendo falta de alguma coisa, é porque as pessoas devem estar buscando pouco o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está agindo muito pouco naquela igreja lá. Então, essa natureza da igreja. A origem da igreja, de onde ela veio, de onde ela se originou, tá? Mateus 16, 18, nós já lemos. Então, é o mesmo texto que a gente usa para falar da origem da igreja, sua natureza e sua origem, né? Natureza, ela reflete a expressão de Cristo. Ela é vitalizada, ela é santa, ela é vitalizada pelo Espírito Santo, ela é santa e ela é vencedora sobre tudo e sobre todos, tá? A origem da igreja, também Mateus 16, 18, né? Cristo disse, estou edificando a minha igreja. Então é ele que está edificando, é ele que origina a igreja. A igreja nasce a partir de Cristo na história em Atos capítulo 2, tá certo? Mas na mente ou no conselho da Trindade, é em Cristo que surge a igreja, é a partir de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos de número 11, ou 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 11 e 12. Então, no conselho divino, a igreja começa em Cristo. Na história, ela começa em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo, né? Que a gente bem conhece lá. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, né, o alicerce, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a origem da igreja está em Cristo. Ele é o fundador da igreja, ele é a base da igreja, e toda igreja local deve ser edificada em Cristo. O que isso quer dizer, edificada em Cristo? Tudo aquilo que ele ordenou que a igreja fizesse, agisse, imitando ele, né? Então ninguém pode criar uma igreja, ninguém pode, até pode na verdade, mas tem algumas exigências, né? Se essa pessoa nasceu assim, gerada pelo Espírito Santo, se viveu uma vida de 33 anos sem pecado nenhum,
como menino passar a adolescência, sem tentações sexuais, se ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito, aí pode. Eu acho que vai ser meio difícil, né? Então, assim, a origem é em Cristo, tá? Isso quer dizer que ele é o fundamento. E aí Paulo diz, cada um que edifica sobre esse fundamento, veja como edifica. Olha que coisa interessante, amados. Veja como edifica. Ele dá continuidade no verso 13, 14 e 15. Porque ele vai dizer que é possível edificar, né, sobre este fundamento, mas com materiais, simbolicamente falando aqui, né, uma metáfora, com materiais perecíveis ou que duram. Então, se você edifica com materiais como madeira, feno e palha, o fogo da eternidade vai provar se esses materiais eles vão permanecer ou não. E não permanece. Madeira, feno e palha são materiais que são consumidos pelo fogo. Agora, se edificar sobre pedra preciosa, ouro e prata, aí sim. O que Paulo está dizendo aqui? Uma igreja que, embora ela seja edificada em Cristo, ela precisa também ensinar valores, que são valores que perdurarão para a eternidade. Que valores que vão perdurar para a eternidade? Quando a gente investe em relacionamentos, amados. Relacionamentos. Tudo é baseado em relacionamentos. Nosso problema é de relacionamentos. Desde sempre, nós temos problema de relacionamento com Deus, com a gente e com o próximo, não é? Com Deus foi resolvido, Jesus apazigua isso. Aí a gente tem dois problemas a ser resolvidos. Conosco, tem gente que é tão complicada, mal resolvida, que se ela morar sozinha, deixa o bilhete e foge de casa. Gente tão complicada. Gente que nem se entende, mal resolvida, não tem? Vocês conhecem? Gente que tem complexo até umas horas. Ou complexo de inferioridade, acha que é pior que todo mundo, eu sou o carrapato do mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido que nem aparece na cena. Tem gente que acha que é tão ruim assim, né? Se inferioriza. E tem gente também que acha que é melhor que os outros. Então, gente complicada. Relacionamento consigo mesmo. Vocês acham que é estranho esse negócio de ficar falando com você mesmo, dialogando com você mesmo? Não é estranho. Não é coisa de louco. Dependendo, lógico, da proporção, né? Mas quando a gente lê o Salmo 42, verso 5, por exemplo, ou 43, verso 5, o salmista diz, por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha o diálogo que ele tem com ele mesmo. Essa complexidade que muitas vezes parece que tem um ser dentro da gente e a gente começa a dialogar. Isso não é estranho, né? Lógico, numa medida equilibrada isso, porque tem gente que também é meio doida, fica falando sozinho, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas faz parte dessa questão. Então, gente que tem que ser resolvida com ela mesma e com os outros. Então, nosso problema é de relacionamentos. Eu falei para vocês, eu acho, na aula passada, sobre o pecado atingir as 5 áreas da nossa vida, lá no Éden, não? No casal? Alguma coisa, mas... Não, né? Não, acho que foi na quarta. Foi em outra turma, irmão. Não entendi. Vocês vão se acostumando que é daqui para pior, tá? 5 áreas da nossa vida que o pecado entra lá representado no casal lá, no Adão. Então, atinge, né, prejudica o pecado. 5 áreas da nossa vida. A teológica, a psicológica, a sociológica, a biológica e a ecológica. Calma que eu vou falando devagarzinho aqui. Então, quando o Adão, ser humano, peca, 5 áreas da sua vida são prejudicadas. A teológica. Isso quer dizer que o ser humano tem dificuldade, a partir daí, de compreender de fato quem é Deus. Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Não é justamente esse? Né? A gente quer procurar saber quem de fato é Deus, porque nós temos equívocos de Deus. Nós não pensamos aquilo que Deus pensa de si. O que nós temos como impressão de Deus vai depender muito da criação que nós tivemos, dos pais que nós tivemos, da cultura que nós estamos inseridos e da tradição religiosa também que nós participamos, e nossa denominação que hoje nós fizemos parte. Isso tudo influencia. E tudo isso contribui para uma distorção de quem é Deus. Não vou entrar no mérito, vou discutir, senão a gente vai dar pano para manga. Então, quando Adão ouviu a voz de Deus, se escondeu, teve medo. E Adão fala assim, e Deus fala assim, Adão, o que está acontecendo aí? Não ouvi a tua voz no jardim, temi. Teve medo de Deus por quê? O que aconteceu?
com esse Criador, Pai bondoso, que ele via todos os dias, falava todos os dias, tete a tete. O que aconteceu? O pecado entrou e prejudicou, então, essa compreensão de quem é Deus, né? A área psicológica. De perto, como eu disse, ninguém parece normal. Ninguém. Falta parafuso, tem uns que falta muitos parafusos, né? Então, os complexos existenciais que nós temos, né? Os medos, as angústias, e tantas outras coisas derivadas do desequilíbrio psicológico. Então, é fato. A área psicológica foi prejudicada. A área sociológica, como eu disse, que é de relacionamento, é por isso que eu me lembrei dessa questão aqui. Então, quando Adão pergunta quem te mostrou que estava nu, foi a mulher que tu me deu. Então transferiu a responsabilidade. A gente que é casado, o que faz? Transfere a responsabilidade sempre para o cônjuge, né? Ou então, para os nossos líderes, sair daquela igreja, fiz isso por causa do fulano, do cicrano, do beltrano, agi assim por causa do patrão, fiz isso aqui porque foi forçado. Não, amados, responsabilidade nunca deve ser transferida. Problema sociológico, nosso problema é de relação e é difícil a gente conviver com as pessoas. É por isso que igreja é um lugar onde dá atrito, como diz o jovem lá em São Paulo, dá treta, né? Muitas vezes, porque viver com os irmãos no céu vai ser a glória, mas viver com os santos aqui na terra aí já é outra história. O nosso problema é de